Bem, malta, sejam bem-vindos ao segundo episódio. Hoje vamos falar então sobre alimentação. O dia do Natal também é importante nós falarmos do pré-Natal, tá? Apesar de ser baseado muito também naquilo que eu disse ontem, mas é importante vocês entenderem como é que nós devemos alterar a nossa forma de comer, digamos assim, tá? Nestas épocas festivas, porque muitas pessoas começam por comer aquilo que não fomos feitos para comer, simplesmente. Então o que acontece é que cada vez vão tendo mais vontade de comer outras coisas que vão estando na mesa, coisas apetitivas, coisas que feitas com muito carinho da nossa família, dos nossos avós, nossos pais, nossos tios, mas infelizmente isso pode não ser saudável, isso pode não ser otimizado, tá? Podemos fazer certas escolhas e por isso é que eu digo, o social é importante, claro. As pessoas não têm que saber porque é que nós não comemos aquilo ou não comemos isto. Agora, se nós comermos aquilo que fomos feitos para comer, vamos ter menos vontade de comer aquilo que nos faz pior. Obviamente que podemos comer, é um dia especial, já disse isto. Agora, o que nós temos que entender é, se nós começarmos pela parte errada, e é por aí que eu vou começar, provavelmente vamos acabar na parte errada e não vai ser bom, tá? Não vai ser bom. Portanto, aquilo que eu gosto de passar a mensagem é, neste tipo de dias não há como nós estar com uma calculadora a contar calorias para quem o faz durante o ano. Eu, como não faço, não tenho esse tipo de problema. Para aquelas pessoas que precisam mesmo de contar as gramas da comida, as calorias, etc., para poder controlar de alguma forma, porque foram obcecadas com isso, vou-vos dar aqui umas dicas e umas tips para vocês perceberem que não é preciso isso, tá? Para não se sentirem tão inflamados no dia a seguir, tão letárgicos, tão sonolentos, sem energia, sem nada. Eu vou-vos dar aqui dicas, na minha opinião, são as únicas dicas para este tipo de dias especiais, para quem gosta de contornar um bocadinho o seu estilo de vida. Portanto, malta, só para vocês perceberem, por onde é que nós devemos começar? Assim que nós chegamos a casa de alguém, como é óbvio, não é? Há sempre aquela pergunta clássica, não é? Se queres um café, se queres um copo, se queres isto, se queres aquilo. Nós temos que ser inteligentes ao ponto de pensar, ok, espera, eu ainda não tenho nada no meu estômago, ou só almocei. Para quem o fez, eu aconselho claramente a almoçar bem, tá? Bem. Mas lá está. Temos sempre aquele hábito de, sim, pode ser um copo, pode ser isto, pode ser aquilo, tá? Eu acho que é importante nós percebermos, não, eu não vou beber nada, e depois também já vamos passar à fase das bebidas, o que é que eu acho que é melhor, o que é que eu acho que é pior, mas não vou beber nada para já porque ainda estou com o estômago vazio, deixa-me comer qualquer coisa, tá? E depois entrar no espírito natalício, conversar com a família, ajudar a colocar as entradas, a conversar também sobre, lá está, sobre o ano que passou, porque a coisa boa do Natal é que é no final do ano, ou seja, nós podemos, de certa forma, perguntar como é que correu o ano, como é que objetivos é que tu cumpriste, se não cumpriste, etc. Confraternizar nesse sentido, brincar com algumas crianças. Ou seja, o Natal, na minha opinião, é isto, tá? Para quem tem uma família nesse sentido, quando tem uma família grande, quem tem, já é estável há muito tempo, acho que é o indicado, tá? E isto é que faz com que também nós tenhamos saúde, porque a saúde não é só alimentação. Como é óbvio, nós podemos controlar a forma como nos alimentamos, mas isto também é saúde, interação, o companheirismo, o social, etc. É muito importante. Agora, o ser social, na minha opinião, está cada vez mais distorcido pela nossa sociedade, que é o ser social basicamente é agradar. Agradar no mau sentido da palavra, ou seja, agradar aquela pessoa, não ser o esquisito, não ser o diferente. Ou seja, eu acho que isso não é bom. Reparem, nós sermos basicamente paus mandados, nós sermos basicamente o politicamente correto, acho que isso não faz qualquer sentido. Cada um tem os seus ideais dentro das normas do país, daquilo que nós crescemos. Toda a gente tem os seus ideais, quer dizer, eu posso acreditar numa coisa ou gostar de uma coisa, mas se não for aquilo que a pessoa gosta, eu não vou dizer. Isso não faz sentido. Reparem, nós temos de ter noção que todos somos diferentes em todos os momentos da nossa vida. E se a minha escolha foi passar por ter uma alimentação saudável, um estilo de vida otimizado, não é essa pessoa que não o tem ou não sabe ter que vai permitir ter uma coisa diferente, entendem? Porque nós vamos ser sempre indicados por fazer o bem e por fazer o mal. Agora, nós temos de ter a noção que temos de fazer escolhas. E as escolhas inteligentes são estas. Ou seja, como é que eu posso ter um Natal descansado, sem problemas de preocupação se vou engordar, se vou emagrecer, se vou comer bem, se vou comer mal? Não. Fazer escolhas inteligentes. Escolhas inteligentes. Vamos começar pelas entradas. Antes sequer de eu pensar em beber algum copo, comer
as entradas. Ou seja, priorizar o quê? Priorizar, eu não gosto muito desta frase, mas só para vocês entenderem de uma forma correta. Priorizar proteínas. Ou seja, olhar para o alimento e sim, isto é uma fonte de proteína. Não sei, os camarões cozidos, o mexilhão, sei lá, meijo de alho pato, os queijos, quanto mais decorados melhores, o presunto, por muito que não seja de ingredientes bons, acaba por ser uma proteína, é um dia especial, está tudo certo. Priorizem isso, não priorizem o contrário. O que é que acontece muitas das vezes no Natal? Começar pelas tostinhas com o patê, começar com, sei lá, com o pão recheado, começar com isto, com aquilo. Reparem, nós temos de ter a noção que o pior produto que existe está em 99% dos produtos de supermercado, okay? Que é os óleos vegetais líquidos e óleos vegetais hidrogenados. Portanto, o que é que leva um patê? Maionese. Maionese tem o quê? Óleo vegetal. E isso é totalmente inflamatório, isso não é nada de produtivo para o nosso corpo, e vocês já vão perceber a minha linha de raciocínio em relação às coisas que não são boas. Ou seja, nós ao estarmos a comer comida que não fomos feitos para comer, o nosso corpo já começa logo a estranhar de início. Não é? E uma coisa é estranhar que há alimentos que não fazem parte do nosso menu diário, mas que pode acontecer naquele dia. Os óleos vegetais, na minha opinião, é algo que não faz sentido nós colocarmos na nossa alimentação. Não faz, por e simplesmente. E vocês têm que ter noção disso. Tudo o que seja tostinhas, bolachinhas, produtos industrializados como a maionese, como o ketchup, como isso, têm óleos vegetais. Não vale a pena vocês se preocuparem em comer isso. Ninguém vai olhar para vocês se vocês comem uma tosta ou se não comem a tosta. Não comam. É industrializado. Tem óleo vegetal, tem trigo, tem glúten, tem tudo junto, tem açúcar. Portanto, priorizem coisas que realmente foram feitas com amor e carinho e não coisas de compras. Esqueçam as tostas do supermercado. Esqueçam o pão de supermercado. Esqueçam essas coisas. Tá? Há patês. É assim, uma dica. Para quem gosta muito de patê e não faz por uma alimentação saudável, oferece-se para levar o patê de casa e faz um patê diferente com um queijo cottage, que não é perfeito, mas não tem ingredientes estranhos. Sei lá, faça com queijo coalho, faça com iogurte, faça com qualquer coisa. Dá para fazer patês sem ser com maionese industrializada. Entendem? Portanto, é fazer estas pequenas escolhas. Ofereçam-se para levar coisas que vocês gostam ou que saibam que provavelmente as pessoas vão fazer à maneira delas. Ofereçam-se para levar isso. Podem comer também. Entendem? Sei lá, façam um pão low carb, façam qualquer coisa diferente. Entendem? Agora, para não ter que haver esse problema, é o que eu digo. Façam as coisas inteligentes. Como um camarãozinho, como uma lagosta, como sei lá, qualquer coisa. Estão a perceber? Que seja proteína. E é isso que nós temos que começar por priorizar na fase do Natal. E depois sim, olha, vou beber um copo. O que é que nós podemos beber? Eu diria que nada, tá? Eu diria que beber nada é o indicado. Nada no sentido de álcool. Mas, como é óbvio, é um dia especial, um copo de vinho. Acho que é o menos pior, tendo em conta as bebidas que nós bebemos em grandes quantidades, como a cerveja, como os vinhos verdes, as sangrias, etc. Eu acho que o vinho tinto é o menos pior, tá? E depois sim, quando começarem a jantar, eu não aconselho a beber enquanto estão a comer, ok? Portanto, comem e depois bebem um copo, descansam um bocadinho, estão a conversar, etc. E depois quando começar o jantar, aí sim, priorizar o que é novamente? O cabrito, o bacalhau, as caras, o peru, o frango, o que seja. Ou seja, lá está, priorizar as proteínas de fonte animal, principalmente. Tá? E depois sim, comer um vegetal, comer uma batata, comer um bocadinho de arroz, comer isto e aquilo. Mas lá está. São produtos que realmente existem na natureza, que são bons para nós. A maior parte não são, tirando os produtos animais. Mas lá está. É um dia especial. Agora, ir para os pães recheados, para as croquetes, para os pastéis de bacalhau, para isto e para aquilo, vocês já sabem de onde é que isso vem. Vocês sabem que isso é processado, que tem óleos vegetais. Entendem? Que são frituras. São frituras. São frituras, não. São frituras. Ou seja, não vale a pena vocês estarem a entrar por aí. É lógico, nós sabemos, tem saudades dos croquetes da minha avó, tem saudades dos pastéis de bacalhau da minha avó, tudo bem. É assim. O que eu posso fazer é peço a receita e não uso os óleos, entendem? Ou seja, há formas de nós contrariarmos as coisas. E nós temos de ser inteligentes nesse sentido. Por isso é que eu digo, vocês têm que evitar ao máximo comer óleos vegetais. Introduzir óleos vegetais. E isso está em tudo praticamente. Já vos disse, nas bolachinhas, nas tostinhas, nas maioneses, nas frituras. Portanto, evitar ao máximo coisas que nós olhamos de antemão e dizemos, não, isto é óleo vegetal, eu não vou comer. Ponto. Como o resto. Comer um bocadinho de pão feito pela nossa avó, ou comer um bocadinho de broa caseira, tudo bem, a gente sabe que não tem ingredientes bons, mas não tem óleo vegetal, tá?
Portanto, priorizar isto e depois sim, começar a comer a proteína, comer um bocadinho de batata, os vegetais, os tubérculos, os grãos, se houver, feijão, etc. Não é bom, mas tudo certo. E é isto. Está mal, é isto. Agora, depois do jantar, na minha opinião, o que nós devemos fazer é ir dar uma volta em família, conversar, espairecer um bocadinho, eu sei que está frio, mas tem que ser, tá? Desmoer tudo aquilo que nós comemos, conversar, confraternizar, etc. Depois, quando voltamos a casa, tá? Não é nos sentarmos, ver televisão e ir para o telefone, não. Ter hábitos de vida saudável, conversar, fazer um jogo, jogar às cartas, jogar isto, jogar aquilo, sem telas, sem nada. Porquê? Nós já estamos a estragar a nossa saúde com a alimentação, porque faz parte. Ainda não estar a estragar a nossa alimentação com o estilo de vida, eu acho que não faz sentido. Estão a perceber? Não faz sentido isso. Portanto, o que nós devemos fazer é mesmo isso, tá? Ir passear, ir dar uma voltinha e depois, quando chegar a casa, ir jogar as cartas, conversar, lá está, estar ali a confraternizar, esquecer o telefone, esquecer a televisão, esquecer isto, esquecer aquilo. O Natal é isto, tá? E nós com isto estamos não só a melhorar, de certa forma, tudo o mal que vamos fazer ao nosso corpo em termos de alimentação, como estamos a continuar a fazer aquilo que já gostamos de fazer no dia a dia. Pelo menos eu acho que é essencial seguir as refeições, ir passear as mitocôndrias, tá? Desmoer um bocadinho, e é isso, malta. Eu acho que se nós olharmos para isto como uma parte gira do nosso dia-a-dia, eu acho que isto depois se torna um hábito, que é, ok, eu vou jantar fora, pronto, vou fazer exatamente o que faço em casa. Como aquilo que como em casa, posso acrescentar uma outra coisa que eu não costumo comer desde que lá está, não tenho os óleos vegetais, e é isto, tá? Depois sim, priorizar o quê? Os doces, que é o que vocês gostam e que estão à espera que eu fale, vou falar dos doces. Ou seja, os doces é viciante, nós sabemos, se for no dia a dia. Agora, esporadicamente, comer açúcar não é bom. Atenção, não pensem que eu estou a dizer que é bom, mas o açúcar sempre pode ser utilizado como energia, tá? Como reserva de glicogênio. Ao contrário dos óleos vegetais, não é utilizado rigorosamente para nada. Portanto, se vocês quiserem comer um doce, podem não comer. Agora, que doce é que vocês devem evitar a todo custo? As frituras, nós sabemos que é uma época de cuscurões, de filhoses, por aí vai. Pá, evitar ao máximo, como é óbvio, se vocês puderem não comer, não como, porque tem óleo vegetal, tá? Bolos, bolo rei, bolo rainhas, supermercado, exatamente a mesma história, gorduras hidrogenadas, vegetais. Tudo o que tenha bolachas, bolachinha Maria, playlist Laverne, se for o caso de tiramisu, etc., não vale a pena vocês comerem. Vocês sabem que isso tem gorduras hidrogenadas, não vale a pena, esqueçam isso. Agora, o que é que vocês podem comer? Por exemplo, se calhar o doce, que eu acho que seja o mais normal de todos, é o mousse de chocolate. O que é que leva? Chocolate, açúcar, ovos, e há quem ponha natas, há quem não ponha, está feito. Entendem? Ou seja, tem 3, 4 ingredientes. Não há que enganar. Pode ter as nossas, pode ter os pinhões, pode ter isto ou aquilo, mas lá está, são 4 ingredientes, 4 ingredientes. Um arroz doce, o que é que leva? Arroz, leite, ovos, açúcar, canela e limão. 6 ingredientes, ok, perfeito. Arroz doce, posso comer, boa. O que mais? Panacota. Uma panacota com frutos vermelhos. O que é que leva? Leite, natas, açúcar e os frutos vermelhos. Ou seja, são estas pequenas coisas que vocês têm que começar a olhar para o sentido. Ok, eu posso comer os doces neste dia. Estou a falar neste dia, não estou a falar todos os dias. Posso comer os doces, mas escolher os melhores doces. E a diferença entre nós termos saúde e não ter saúde é as escolhas. Entende? É estas pequenas escolhas. Porque se eu vou estar então a entupir o meu corpo já com alimentos que não são feitos para nós, e ainda para mais estou a adicionar todos os produtos maus, os óleos vegetais, os açúcares, as farinhas, tudo, vai ser mau. Porque o nosso corpo, para além de ir viciar nessas coisas, não nos vai fazer rigorosamente nada. Ou seja, nós vamos estar só a comer por um pequeno prazer de curto prazo, vamos estar a ter uma mentalidade de merda nesse sentido. Priorizem as coisas boas, ok? Metam um bocadinho de arroz doce, metam um bocadinho de pudim, metam um bocadinho de panacota, metam coisas que não têm ingredientes estranhos, né? Que é feito tudo natural, com ingredientes normais, e comam isso. Né? E lá está, e depois o quê? Voltar novamente a levantar, estar ativo, e lavar a louça, levantar-se, e brincar com as crianças, e dar uma volta cá fora, qualquer coisa. Coisas que não façam que vocês estejam como eu estou agora, sentado, logo a seguir a comer. Não, andem, mexam-se, façam essas coisas, e vocês vão perceber que vai ser um Natal muito mais simples de passar, muito mais digerível. E depois vocês vão notar que no dia a seguir, tá? E vai ser o tópico da manhã, quer antes e almoço e depois pós-almoço, ou seja, é para vocês perceberem que no dia a seguir vocês vão estar muito mais bem dispostos, não vão acordar
como acordam todos os natais, não vão acordar com grandes ressacas, não vão acordar com nada, vão acordar tranquilamente e vão voltar novamente à vossa vida normal. Percebem? E dia 26 cá estaremos novamente para começar a nossa rotina de novo, até à passagem de ano, que infelizmente é tudo aqui muito próximo, mas lá está. Vocês já vão ter, se calhar, aqui um hábito de vida bom, numa fase inicial, de Natal, depois vocês, para quem quer, na passagem de ano também tentar fazer escolhas boas, nos aniversários fazer escolhas boas e de férias fazer escolhas boas e sucessivamente. Tá? Portanto, eu espero que tenha sido útil neste sentido, porque eu sei que há muita dificuldade das pessoas quando têm estes pequenos momentos de férias, de Natal, de Páscoa, de família, casamento, etc. Fazer escolhas. Escolham as coisas que eu vos disse. Escolham produtos que não tenham sido fritos, escolham produtos que não tenham sido processados, escolham alimentos que nós olhemos e ok, este alimento é real, pelo menos vou comer este real. Comam coisas que nunca comeram, por exemplo. Coisas que se calhar estejam naquela mesa que seja real, mas que não comem todos os dias. Sei lá, ostras, por exemplo, ou camarão, ou lagosta, ou sei lá. Entendem? Ou seja, priorizem essas coisas que não comem todos os dias, que é bom, que é proteína, que tem nutrientes para nós, e é isso. E não comam aquelas pequenas coisas que não fazem sentido nós comermos. Ponto. São escolhas, como é óbvio. Agora, cada um tem as suas opções. Depois, não pode haver as queixas de isto não funciona, isto não resulta, isto não dá, isto aquilo e aquilo outro. Não, malta. Temos de ser consistentes, temos de ter uma mentalidade forte e principalmente entender que toda a nossa vida depende de escolhas. E se nós conseguimos escolher as coisas menos piores em cada situação da nossa vida, seja a alimentação, seja outra coisa qualquer, e melhorar a pouco e pouco, tentar entender também o nosso corpo, tentar ouvir o nosso corpo principalmente, garantidamente vocês vão ter natais melhores, com menos ressacas, aniversários, férias, tudo, e vão sentir satisfeitos, porque ao fim e ao cabo o importante é nós sentirmos bem connosco próprios, mais gordinho, menos gordinho, claro que não estamos a falar em obesidade, não estamos a falar em pessoas extremamente magras, estamos a falar em condições físicas e naturais do que o ser humano foi feito para ter, tá? Com mais gordura, menos gordura, desde que a gente sinta bem, é o indicado. Agora, eu sei que muitas pessoas não sentem bem, nem com os seus corpos, nem com a sua alimentação, nem com a sua energia, nem com isto, nem com outro, porque lá está. Se nem durante o ano inteiro fazem escolhas boas, estão preocupados com o dia de Natal, não vale a pena, malta. Nós temos que ser consistentes, desde o primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro, ser consistentes. E nestes pequenos pormenores poder abusar aqui ou ali numa outra coisa. Mas estamos a falar de coisas se calhar uma vez por 2 ou 3 meses, estão a perceber? Portanto, entendam que isto faz todo o sentido vocês começarem a interiorizar. Se querem ter uma alimentação saudável, deixar estes pequenos prazeres para estas alturas mais importantes, mais específicas, mas fazendo mesmo assim escolhas inteligentes, tá? Tentem a todo custo não comer óleos vegetais, ok? Amanhã vemos outro episódio, tão importante ou mais que este. Acompanha-me, subscreve o canal, põe likes, comenta, partilha com quem tu mais gostas e continua a acompanhar não só este tema sobre o Natal, mas também outros temas que eu vou abordando aqui no meu canal. Tchau, tchau.